será que é importante crer na doutrina da Trindade? Há quem pense que essa é uma doutrina secundária, não tão importante, que por isso não se deveria ser discutido. Porém, eu vou lhe mostrar que à luz da Bíblia, crer ou não na Trindade, ter uma compreensão correta de Deus é fundamental para a salvação. E deste modo eu vou evidenciar para você que quem tiver uma compreensão distorcida de Deus irá se perder. Acompanhe o estudo de hoje. Para você perceber o quanto é importante você e eu termos uma compreensão correta de Deus, vou ler João capítulo 17, verso 3. Quando eu digo compreensão correta, não é compreensão total. É impossível que nós compreendamos a Deus em sua plenitude. As pouquíssimas informações sobre Deus que nós temos estão registradas na Bíblia. E Cristo revela a pessoa de Deus por meio da sua pessoa. Agora, nós não podemos ter a pretensão de querermos entender a Deus. Porém, aquilo que Deus revelou, por Ele julgar ser importante para nós, precisamos aceitar. E uma das coisas que a Bíblia revela claramente é que no plano de salvação, 3 pessoas distintas estão envolvidas. Hebreus 9,14 diz assim, que Cristo, o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu a Deus. Então você percebe no texto, o sangue de Cristo, o Espírito eterno, por meio do seu sangue de Cristo, do Espírito eterno, Cristo oferece-se a Deus. Então você vê 3 pessoas distintas e você vê que o Espírito apresenta um atributo divino. Ele é chamado de Espírito eterno. Então, Hebreus 9,14, entre outros textos, apresenta 3 pessoas distintas, não é, trabalhando em favor do ser humano. Agora, é muito importante que você tenha uma compreensão correta de Deus e que você aceite a doutrina bíblica da Trindade. Por quê? Porque em João 17, 3, Jesus disse o seguinte, e a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo. Cristo fala que o correto conhecimento de Deus vai trazer vida eterna, ou perdição eterna. Então, se o conhecimento de Deus vai trazer vida eterna, o que isso significa? Que um conhecimento distorcido e equivocado de Deus levará à perdição eterna. E por quê? Simples. O conhecimento correto de Deus nos leva a termos uma relação correta com Deus. E tendo uma relação correta com Deus, uma relação correta e íntima com Jesus, somos salvos. Em contrapartida, um conhecimento distorcido de Deus leva-nos a uma relação distorcida e equivocada com Deus. E uma relação distorcida e equivocada com Deus nos levará ao quê? À perdição. Porque Satanás, quando faz com que tenhamos uma relação errada ou conceitos errados acerca de Deus, ele nos leva a aceitarmos doutrinas falsas e a nos afastarmos do Deus Salvador. Alguém pode estar pensando, mas Jesus em João 17,3 claramente diz que Deus é o único Deus verdadeiro. Cuidado com essa sua afirmação. Porque se Jesus está comparando Deus o Pai com Ele mesmo, então Cristo está dizendo que Cristo é falso, né? Olha aqui que alegação absurda. A vida eterna é conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a mim, um falso Deus ou um Deus menor. Então a comparação não é entre Cristo e Deus o Pai, a comparação é entre Deus o Pai e as demais divindades pagãs. E é óbvio que se o conhecimento de Cristo também traz vida eterna, Cristo em sua essência, ele é igualado com Deus Pai. Ele só tem uma função diferente no plano de salvação, mas a essência é a mesma. Tanto que em Colossenses 2,9, Paulo diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então o conhecimento correto de Deus é vital para a salvação. Porque se você conhece a Deus corretamente, você se relaciona com Deus corretamente e você tem a salvação. E repito, se você tem uma compreensão distorcida de Deus, um conceito distorcido,
você se relaciona indevidamente com Deus, aprende doutrinas erradas e com isso Satanás leva você à perdição. E eu quero lhe mostrar que na realidade e na prática é o que acontece. Eu tenho me familiarizado com pessoas que, por meio da negação da Trindade, acabam chamando outras heresias para a vida delas. E eu vou lhe provar isso agora. Avalie um antitrinitariano que um dia foi trinitariano. Eu não estou falando quem já nasceu antitrinitariano, porque tem muitos antitrinitarianos que nasceram nesta crença e que não têm outras heresias na vida deles, a não ser essa que nega a Trindade. Mas aquele que creu na Trindade e abandonou a crença, como ele tinha mais luz, Satanás entra com mais força ainda na vida dele quando ele nega a verdade. Analise comigo esta progressão de heresias na vida do indivíduo. Normalmente, quando o indivíduo começa a negar a Trindade, ele começa a negar, obviamente, a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Em consequência dele negar a divindade e a personalidade do Espírito Santo, óbvio, nem todos seguem essa mesma sequência de negação que eu vou apresentar agora, tá? Mas todos apresentam, praticamente todos apresentam estas heresias subsequentes que vêm resultado da negação da Trindade. Então, não na mesma sequência, mas isso ocorre. Então, há pessoas, por exemplo, começam negando a Trindade, começam negando a personalidade do Espírito Santo. Depois de um tempo, eles começam a questionar a inspiração da Bíblia. Não, talvez a Igreja Católica tenha manipulado a Bíblia. Eles já começam a questionar a Bíblia, a inspiração. Depois de questionar a inspiração e dizer que talvez uma igreja tenha manipulado a Bíblia, eles já começam a aceitar na vida deles livros apócrifos ou pseudoepígrafos. Eles já começam a ver, por exemplo, livros de Enoque, Evangelho segundo Tomé, e já começam a acreditar nessas coisas e desacreditar a Bíblia. Olha a sequência de heresia. Aí, com o tempo, o indivíduo vai para uma outra heresia, ele deixa de lado o dízimo. Já que a Bíblia, entre aspas, foi manipulada e ela apresenta o dízimo, então o dízimo não é bíblico. Aí, depois de um tempo, o indivíduo já vai para outro nível da heresia, já começa a aceitar a terra plana, né? Já fica brigando com os outros, negando a terra, ensinando que a terra é plana, né? Negando que a Bíblia não está preocupada com isso, né? Que a Bíblia não é científica, mas a Bíblia apresenta uma linguagem científica da época. E como resultado dessa sequência de heresias, o camarada sai da igreja. Então olha a sequência. Nega o Espírito Santo, o único ser que convence do pecado, da justiça e do juízo, de acordo com João 16, 8 a 10, e que nos ensina toda a verdade, de acordo com João 16, 13. Então, quando o cara nega o Espírito Santo, ele já fica suscetível a questionar a inspiração da Bíblia, porque ele não tem mais a presença plena do Espírito Santo para orientá-lo. Ele começa depois a aceitar livros pseudoepígrafos ou livros apócrifos como inspirados, começa a alegar, né, que a Bíblia foi manipulada e que, portanto, livros ficaram de fora da Bíblia. Aí ele começa a crer em terra plana, começa a negar o dízimo, começa a negar até mesmo a validade do dom profético na atualidade, e aí ele sai da igreja. E como consequência dele sair da igreja, o que acontece com a vida dele? Ele fica rancoroso, amargurado, uma pessoa crítica que só olha o lado negativo da vida das pessoas, fica uma pessoa azeda e de mal com a vida. Eu lhe pergunto, qual foi a vantagem em ele deixar de acreditar na Trindade? Nenhuma. Ele saiu da igreja e, além de sair da igreja, se tornou uma pessoa amarga, desagradável, que só critica, que só briga, que usa as redes sociais não para construir o amor, mas para destruir as pessoas com palavras. Esse tipo de pessoa, esse tipo de comportamento, esse tipo de doutrina precisa ser avaliado. Avaliado, não julgado, mas avaliado, de acordo com Mateus 7, 15 e 16. Tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos.
É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. Se a negação da doutrina da Trindade por aquele que acreditava nela antes o leva a esta série de heresias e a torna uma pessoa mais crítica, mais amarga com a vida, isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa péssima. Como diz Jesus, pelos seus frutos os conhecereis. Você não pode colher um fruto ruim de uma árvore boa. E não pode colher um fruto bom de uma árvore ruim. Então, se os frutos foram maus, é porque a doutrina, a heresia é diabólica. Certa vez um antitrinitariano alegou assim, mas existem trinitarianos ruins também. Mas isso é óbvio. Eu não estou questionando isso. Existem pessoas ruins com a Bíblia na mão. Existem pessoas ruins dentro de qualquer igreja. Assim como existem pessoas ruins sem a Bíblia na mão. Existem pessoas boas no ateísmo e existem pessoas boas no cristianismo. Então, seres humanos tem de todo jeito em qualquer lugar do mundo. O que eu estou questionando é, se deixar de crer na Trindade é realmente uma coisa boa, por que esta crença, a negação da Trindade, traz uma série de heresias com ela, leva a pessoa para fora da igreja e ainda torna a pessoa mais amarga, mais crítica, mais rancorosa e mais amargurada? A resposta é óbvia. Negar a pessoa do Espírito Santo é dar oportunidade para o diabo entrar na vida da pessoa. Então, meu amigo, tenha muito cuidado. Uma compreensão correta de Deus fará com que nos relacionemos corretamente com Deus e isso nos levará à salvação eterna. Em contrapartida, conceitos distorcidos sobre Deus nos levam a uma relação distorcida, a uma compreensão distorcida a respeito das verdades de Deus e, consequentemente, à perdição. Tenha cuidado e lembre-se, pelos seus frutos os conhecereis.